Fala, meus amigos! A paz do Senhor Jesus, tudo bem com vocês? Quero que você tenha um dia abençoado, uma semana abençoada, um ano abençoado. Estamos indo aí, caminhando para o final desse ano de 2025. Então que seja um final de ano abençoado para a sua vida, para a sua família, para a sua casa, para os seus negócios, em tudo que você colocar nas suas mãos, onde você colocar a planta dos seus pés, que seja para a glória de Deus. Estou aqui hoje para mais um vídeo dessa série. Já é o nosso sexto episódio dessa série Milagres de Jesus, o sexto milagre de Jesus, que nós vamos aqui falar um pouquinho sobre ele, aprender um pouquinho mais o que ele tem para nos ensinar, né? Sabemos que temos muitos outros milagres ali para relatar de Jesus, mas eu escolhi 7 ali para a gente poder debater um pouquinho, ter esse devocional gostoso, aprender um pouquinho mais de cada milagre. E hoje eu vou falar sobre a cura do cego de Jericó, né? Esse relato também está nos 3 sinóticos, né? Mateus, Marcos e Lucas. Eu vou falar aqui na perspectiva de Marcos, ele dá detalhes ali também bem interessantes, e eu sei que como edificou a minha vida, pode com toda certeza edificar a sua vida também. Nesse texto, lemos a partir do versículo 46 o que Jesus fez na vida desse cego, e muitas das vezes ele pode fazer na minha e na sua vida, porque Jesus é o mesmo, ele não mudou, como diz em Hebreus, ele é o mesmo ontem, hoje, será eternamente. Então que você venha comigo nesse vídeo e também seja impactado e tocado por esse grande milagre de Jesus na vida desse cego, que também pode ser na sua vida. No versículo 46 diz assim: E foram para Jericó. Quando Jesus saía de Jericó, juntamente com os discípulos e numerosa multidão, Bartimeu, um cego mendigo, filho de Timeu, estava sentado à beira do caminho. E ouvindo que era Jesus, o Nazareno, começou a gritar: Jesus, filho de Davi, tenha compaixão de mim. E muitos o repreendiam para que se calasse, mas ele gritava cada vez mais: Filho de Davi, tenha compaixão de mim. Jesus parou e disse: Chamem o cego. Chamaram então o cego, dizendo-lhe: Coragem, levante-se, porque ele está chamando você. Atirando a capa para o lado, o cego levantou-se de um salto e foi até onde estava Jesus, que lhe perguntou: O que você quer que eu lhe faça? O cego respondeu: Mestre, que eu possa ver de novo. Então Jesus lhe disse: Vá, a sua fé salvou você. E imediatamente passou a ver e foi seguindo Jesus estrada fora. Vemos nesse relato de Marcos que ele cita apenas o cego Bartimeu. No relato de Mateus, ele cita 2 cegos. E não há contradição na Bíblia, né, como alguns gostam de pegar, inclusive esse texto é um deles, para dizer que a Bíblia tem contradição. Na verdade, Mateus foi uma testemunha ocular, ele viu tudo esse caso e ele falou que havia 2 cegos, e realmente havia 2 cegos. Só que Marcos e Lucas resolveram citar apenas um. Marcos ainda coloca o seu nome, porque possivelmente ele era mais eminente, era mais conhecido, às vezes era um cego mais famoso, às vezes vinha de uma família mais eminente, ou também porque, após esse milagre, ele continuou seguindo Jesus, e depois da morte e crucificação de Jesus, ele continuou pregando o milagre que Jesus tinha feito na vida dele. Então, não há contradição, apenas os autores bíblicos, inspirados pelo Espírito Santo, decidiram usar ele apenas um, nesse caso aqui, tanto de Marcos quanto de Lucas. E temos aqui uma definição já desse cego. Em primeiro lugar, ele era cego. Em segundo lugar, que ele era pobre, ele era mendigo, estava ali pedindo esmolas. E essa definição já nos chama a atenção porque é a definição perfeita do mundo sem Jesus. Todo aquele que não está com Jesus é exatamente definido dessa forma: cego e pobre. Mesmo antes de Jesus, como hoje em dia nos nossos tempos, todo aquele que não está em Jesus, independente da sua riqueza, independente do seu status pessoal, independente de como a sociedade o vê, ele continua sendo um pobre e cego sem a presença de Jesus. Como Jesus mesmo disse para os mais eminentes: o que adianta ganhar esse mundo inteiro e perder a sua alma? O que dará o homem todas as suas riquezas, toda a sua fama, todo o seu poder, em troca da sua alma quando chegar lá no dia do juízo final? Então sabemos que essa palavra é um incentivo para você pregar aos cegos e pobres que talvez você conheça. Pode ter um na sua casa, dentro da sua casa, na sua família, pode ter ali ao derredor, na sua família também, pode ter no seu emprego, onde você trabalha, na sua empresa, na sua escola, pode ter em vários lugares, seus vizinhos, que você leve essa palavra de Jesus. Porque se eles não se encontrarem com Jesus, eles continuarão sendo pobres e cegos, como aqui nesse texto a gente conhece. Jesus vai passar por eles várias vezes e eles não entenderão quem é Jesus e assim caminharão para a perdição eterna. Sabemos que em nós não tem o poder de convencimento. Convencimento é através do Espírito Santo. Mas o nosso dever, como cristão, é falar do nome de Jesus, pregar as boas novas.
Sim, isso é um dever do cristão, pois do mesmo jeito que um dia Jesus te alcançou, tirou essa cegueira dos seus olhos, trouxe riqueza para você através da esperança da vida eterna, é hoje o seu dever falar dessa riqueza, falar dessa visão espiritual de Jesus Cristo para o seu próximo, pois isso define se você o ama ou não, porque se você não o ama, não tem sentido falar, melhor deixar ele caminhar para a perdição eterna. Agora, se você o ama, é seu dever falar, porque mesmo que ele não venha a reconhecer Jesus como seu Senhor e Salvador, pelo menos você fez a sua parte, que era pregar as boas novas, e aí é com ele agora o Espírito Santo de poder vir a enxergar ou continuar sendo um cego. E isso vale para todos, inclusive para aqueles que nascem em berço evangélico, pois sabemos que nenhum filho de pastor, por mais eminente que for, nele já tem a salvação por causa dos seus pais. Ele tem que ter um dia uma conversão pessoal, um dia ele tem que se entregar a Jesus pessoalmente, a salvação é individual, ninguém vai arrastar ninguém para o céu, para a glória eterna. Sabemos que todo aquele que nasce no berço evangélico um dia precisa ter um encontro pessoal com Jesus, se entregar a Ele e aí sim viver uma vida em santificação diária com Ele para assim alcançar a sua salvação através de Jesus Cristo. Então, essa mensagem serve para todos, que você se sinta empolgado e animado em falar, independente se é um mais rico que você conheça ou é uma pessoa às vezes mais humilde que mora perto de você, todos eles precisam ouvir que Jesus é o nosso único e suficiente Salvador. Também esse texto mostra que lá na frente, quando ele vai falar com Jesus, ele pede para ver de novo. Então nós vemos que esse cego não era de nascença. Esse cego, ele enxergava antes e agora se tornou cego. Então isso aqui também traz uma definição muito legal para a gente observar. Esse cego antes, ele enxergava toda a beleza da criação. Ele podia enxergar o céu estrelado criado por Deus. Ele podia enxergar as belas águas lá do mar da Galileia, do Jordão, daqueles rios ali de Israel. Ele podia enxergar os seus amigos, os seus familiares, a beleza de um sorriso de uma criança. E hoje em dia o que ele apenas tinha era um borrão preto à sua frente. Isso nós vemos no tempo de hoje, todo aquele agora os cristãos que um dia enxergaram toda a beleza de Cristo, todo o amor de Deus derramado em Cristo que colocou em nós, todo o mover do Espírito Santo ali na sua vida, na igreja, e pôde contemplar, sentiu aquele fogo dentro dele, e depois começa a olhar mais para o mundo, olhar mais para as riquezas do mundo, para as belezas do mundo, e começa a deixar de olhar Jesus. E isso já nos traz que esses cristãos se tornaram cegos, assim como Bartimeu. Então, outrora, agora eu falei sobre os que não é do mundo, que continuam cegos, e agora é dos cristãos que se tornam cegos no processo. Por quê? Porque deseja olhar muito mais para as belezas do mundo do que para a cruz de Cristo. Desejam ardentemente muito mais as riquezas, as avarezas, o querer ser mais nesse mundo do que para a ressurreição de Cristo. Desejam muito mais os seus pecados conscientes, os seus desejos da carne, do que a vida eterna com Cristo. Então isso é você se tornar um cego, pois você começa a olhar muito mais para o mundo do que para Jesus Cristo. E se você não fechar essas portas, se você deixar essa porta um pouquinho aberta, entreaberta, pode ter certeza que Satanás, com toda a sua astúcia, vai entrar dentro do seu ser, vai começar a cegar o entendimento da sua mente, e aí de pouco a pouco os seus pensamentos vão variando, e quando chegar um dia onde você estiver ali na fornalha da aflição, onde você estiver passando por uma grande dificuldade, você vai olhar para Jesus e falar: cadê você? Onde que você está? Você não era o meu Deus, o meu Pai, o meu protetor, aquele que dizia que estaria comigo todos os dias? Como eu estou passando por isso? E assim essa reclamação começa a se tornar constante e daqui a pouco você abandona Jesus. Ou se não, você está dentro da igreja, mas não estará próximo a Jesus, e dentro da igreja você se tornará um cego, porque não consegue mais enxergar a beleza de Cristo. E isso é você deixar a porta aberta, e essas concessões vão entrando na sua vida e você vai permitindo elas, e assim já você estará tão cheio do mundo que não mais enxergará a glória de Cristo. Isso pode acontecer na vida de muitos, pois Satanás não tem pena de ninguém. Tudo que ele puder usar para ganhar a sua mente, o seu entendimento, para que você comece a se voltar contra Cristo, ele fará isso. Então que hoje você possa ser um que olhe para si mesmo. Pare de olhar tanto para o mundo. Nós vemos muitos cristãos aí fora que discutem tudo, discutem futebol, discutem famosos, discutem séries, discutem política, discutem tudo que é tipo de assunto terreno, mas nunca discutem um versículo da Bíblia, uma passagem sobre a morte e ressurreição e vida eterna de Jesus. Não discutem um texto da sua Bíblia, ou se não melhor ainda, não discutem sobre a sua própria alma, sobre a sua própria condição pecadora e agora a salvação que veio através de Jesus para ele. Não discutem sobre as suas almas. Você vê que eles discutem sobre tudo, mas esquecem de discutir o principal, que é às vezes falar com alguém que também é cristão, mas às vezes está passando uma dificuldade, não expõe para fora, e que naquele momento, naquela simples conversa, ele pode ganhar de novo um seu irmão para Cristo.
Então que você seja um que pare de discutir tanto esse mundo terreno, começa mais a discutir sobre a sua alma, sobre a sua condição. Nós sabemos, lá em Romanos 8:22, versículo 20 em diante, na verdade, fala que toda a criação está sujeita a essa vaidade do pecado que entrou no mundo. E no versículo 22 diz que toda a criação geme na expectativa da adoção dos filhos de Deus. Por que essa criação geme? Não era para ter terremotos, como hoje nós vemos que matam tantas pessoas. Não era para existir tsunamis que invadem a terra e matam dezenas e milhares de pessoas. Não era para existir a fome que existe no mundo hoje, como nós a conhecemos, tanto no nosso país quanto muitos países aí fora. Eu fui recentemente agora numa viagem missionária ali para o Macapá. Estávamos ali na Ilha do Marajó e é nítido você ver como que a pobreza entra naquele lugar, como a depressão em cada porta que você abre já te dá um bom dia primeiro até mesmo do que as pessoas. Então você acha que isso era para existir? Não, não era. Como lá eu vi relatos que os jacaré-açu, que é um dos maiores jacarés do mundo, só acredito que é só um pouco menor do que o jacaré do Nilo, tá atacando cada vez mais ribeirinhos ali da Amazônia e matando pessoas. Eu te pergunto, você acha que era normal isso acontecer? Você acha que era normal jacarés, açus comerem pessoas? Isso não era normal de acontecer. Mas por que isso acontece? Por causa do meio do seu pecado. É o pecado quando entrou no mundo através de Adão e Eva, o primeiro pecado que entrou no mundo, corrompeu toda a criação. Tudo que Deus fez, você lê Gênesis 1 e 2, era perfeito, era bom, era lindo, mas um homem conseguiu destruir tudo com o seu pecado. Então, você vê que não adianta você ficar apenas discutindo sobre o mundo, porque o mundo está corrompido por causa do meu e do seu pecado. O que nós temos que fazer é discutir o que pode salvar nós desse mundo e levar nós para a Nova Jerusalém, onde não haverá mais dor, onde não haverá mais tristeza, onde não haverá mais nenhum tipo de angústias, como hoje nós sofremos aqui nessa terra. Então que hoje você seja um que discuta sobre a sua alma e não apenas sobre esse mundo. Claro, você pode discutir, pode falar, não tem nenhum problema, mas que o assunto principal da sua vida seja sempre a salvação proposta por Jesus, a esperança da vida eterna por Ele. Que isso permeie dentro da sua cabeça para que você sempre possa ter esse assunto. Como lá em Pedro fala, você tenha sempre a razão da esperança que habita em você para entregar ela a outro. Mas sempre há uma solução para tudo isso. Como nós vemos aqui no texto, esse cego estava à beira do caminho. Creio que ele nem imaginava. Ele estava ali à beira do caminho porque era a entrada para Jericó ou saída. E ali ele receberia muitas esmolas, muitas ajudas. Então ele estava no lugar certo para receber ali o que ele tanto pedia. Mas ele nem imaginava que ele estava no lugar certo, na hora certa, no momento correto para que assim o seu Salvador passasse. Então do mesmo jeito que esse cego estava à beira do caminho, Jesus hoje está à beira do seu caminho. Se eu posso compartilhar ali um testemunho que eu tive ali na Ilha do Marajó, na cidade de Chaves, onde nós acabamos de fazer uma missão aqui há uma semana e meia atrás, bem recente. Uma menininha de aproximadamente 10 anos correu para mim, me deu um abraço muito forte. E eu fiquei até constrangido na hora pelo seu abraço, que você via que era um abraço mesmo de amor. Ela olhou para mim e disse: "Tio, sabe por que eu gosto tanto de vocês? Porque vocês abraçam." Essa mensagem entrou no meu coração, eu fiquei muito comovido na hora, eu virei o rosto para ela não ver que eu estava muito emocionado, para que ela também não achasse que tinha falado alguma coisa errada. Quando eu me recompus ali, peguei uma Bíblia que estava dentro da minha bolsa, entreguei para ela e falei para ela: mesmo que você não tenha abraço dos seus pais, mesmo que você não tenha abraço dos seus amigos, saiba que todos os dias Jesus quer te abraçar. Saiba que todos os dias Jesus quer te amar, porque Ele já te ama incondicionalmente. Não tem ninguém nesse mundo que te ame mais do que Jesus. Como que você descobre isso? Orando para Ele. Do mesmo jeito que eu estou aqui conversando com você, que você converse com Jesus, que você converse com Jesus ali no seu quarto, no seu dia, onde você estiver, que você possa contar as suas tristezas, as suas angústias, as suas alegrias para Jesus. Isso vai gerar comunhão entre você e Ele. Que você possa também entender que para você abraçar Jesus e sentir o abraço dele, você lê a sua palavra. Leia aqui, conheça mais quem é Jesus. Veja como Ele deseja todos os dias te abraçar, todos os dias te amar, porque Ele disse na palavra dele que Ele estaria conosco todos os dias. Ela me agradeceu com um sorriso e foi embora. Então eu te digo, eu estava na beira do caminho daquela menininha e hoje Jesus está na beira do seu caminho. Ele quer sarar a sua cegueira do seu entendimento. Ele quer te abraçar, Ele quer te amar e Ele quer principalmente salvar a sua alma da perdição eterna. Vá até Jesus, como nós vemos aqui nesse texto, o cego correu para Jesus, que você corra para Jesus hoje. Ele está passando à beira do seu caminho. Você vê aqui no texto que quando esse cego pergunta quem é que está passando, lá em Lucas vai informar que alguns anunciaram para ele: é Jesus ou Nazareno, ou Jesus de Nazaré, como algumas versões. Só que você vê que o cego não chama ele de Jesus de Nazaré. Você não vê ele clamando: Jesus de Nazaré, tenha compaixão de mim.
Você vê que ele clama: Jesus, filho de Davi, tenha compaixão de mim. E por que isso é interessante saber? Porque muito antes de Jesus vir a essa terra, os próprios judeus já tinham dado esse título, filho de Davi, ao Messias prometido. Claro, os judeus achavam que Jesus seria aquele mestre guerreiro que ia libertar Israel, como Davi ali na época de Davi, que ia ser o grande imperador, vamos assim dizer, deles, que ia livrar eles dos seus inimigos, no caso ali de Jesus, na época de Jesus, dos romanos, ia fazer um Israel forte novamente, apenas pensando no plano terreno. Jesus veio para ser muito mais que isso, não apenas para libertar o povo de Roma, mas principalmente libertar o povo do verdadeiro inimigo deles, que era de Satanás, os seus demônios e o do seu pecado, livrar o próprio ser humano dele mesmo, para que esse ser humano não caminhasse a passos largos rumo à perdição eterna, rumo ao inferno e Satanás e os seus demônios. Jesus veio para ser esse libertador, e esse cego sabia quem Jesus era. Quando toda a multidão conhecia Jesus apenas como Jesus de Nazaré, esse cego sabia: esse Jesus é o filho de Davi, é o Messias prometido, é o meu Salvador, é aquele que pode me curar e principalmente aquele que pode me salvar. Esse cego sabia quem era Jesus. Então, Jesus está passando hoje na beira do seu caminho, e você sabe quem é Jesus? Muitos conhecem Jesus histórico, aquele que ouviu na época da escola, que morreu na cruz de um calvário, que hoje sabemos que é 2025 depois de Cristo, né? Muitos conhecem esse Jesus histórico, mas pouco conhece o Jesus que morreu na cruz do Calvário. Pelo sangue derramado dele, trouxe remissão, perdão aos nossos pecados. 3 dias depois ele ressuscitou. Vivo está no céu, à direita de Deus, e governa esse mundo com a sua mão poderosa. Esse é o Jesus. Ele está vivo no céu. Ele não está apenas morto lá numa cova qualquer em Israel. Ele ressuscitou. Vivo está no céu, e como diz, se eu não me engano, no livro de Isaías, ele está tanto nos altos céus como deseja habitar dentro do contrito de coração. Esse é o nosso Jesus vivo. Então, que você reconheça como esse cego, que ele não é apenas o Jesus de Nazaré, mas ele é Jesus, o Messias prometido, o Filho de Deus e o Salvador da minha e da sua alma. Claro, se você crer nele, se arrepender dos seus pecados e correr para ele, como esse cego correu. E você vê aqui no versículo 48, que mostra que muitos repreendiam para que ele se calasse, mas ele gritava cada vez mais. Isso me chamou a atenção porque mostra que uma multidão que seguia Jesus tentou calar a voz de um cego que estava ali numa angústia de coração há tanto tempo, necessitado da presença, do milagre de Jesus. E uma multidão que seguia Jesus tentou calar esse clamor. Então eu te pergunto, se uma multidão que seguia Jesus já tentou calar o seu clamor, quanto mais Satanás e os seus demônios, com todas as suas astúcias, não tentará calar o seu clamor? Você acha? Como que ele cala isso? Como eu acabei de falar aqui, ele coloca muitas preocupações, ele coloca muitas outras coisas na sua vida, ele começa a colocar preocupações com o mundo, com as riquezas, com a família, com o emprego, e assim ali como o relato de Marta e Maria, você começa a ficar se preocupado com tantas coisas. Jesus está ali pertinho de você, mas você está se preocupando com a sua casa, com a sua família, com seus negócios, com o seu emprego, com o dinheiro que não entra, com a política, com todas as guerras que estão acontecendo, com tudo, menos com a condição da sua alma. Então Jesus hoje quer que você seja como a Maria, que escolheu a boa parte, de ficar pertinho de Jesus, de escutar a sua voz, de confiar nas suas palavras e de crer que você pode ver e pode viver no amanhã. Jesus mesmo disse lá no Sermão do Monte: já basta cada dia o seu mal, para que você está tão ansioso hoje? Você não pode fazer crescer um fio de cabelo na sua cabeça. Como que você vai se preocupar pelo dia de amanhã que você não toma conta dele? Então que você hoje clame para Jesus. Não deixe que essa multidão, às vezes que vem para você, que sim é usado por Satanás para tirar você da comunhão de Cristo, te atrapalhar de ter esse relacionamento com Jesus. Que você vá como Maria e fique aos pés dele, ouvindo a sua voz. Não deixe que o mundo e a multidão cale o seu clamor. Continue clamando, continue pedindo. Talvez você me pergunte: poxa, mas eu já orei mais de 1000 vezes sobre algumas causas na minha vida e nunca vi solução. Nunca vi resultado, às vezes uma coisinha ou outra mudou, às vezes eu até mudei já a minha oração. Eu estou aqui para te dizer que se você está clamando a Jesus todo esse tempo, saiba que você está do jeito perfeito que Jesus quer que você esteja. Porque quanto mais você está clamando a Jesus, quanto mais você está orando para Jesus, quanto mais você está de joelhos para Jesus, é isso que Jesus quer para mim e para a sua vida. Que nós estejamos tendo comunhão, relacionamento, intimidade com Ele através da oração. Como que você tem intimidade com o seu esposo, com a sua esposa, com seus filhos, com seus amigos? Não é conversando, não é batendo um papo, não é se alegrando, não é sorrindo?
quanto mais não vai ser com Jesus? Você acha que com Jesus é diferente? Não é. Ele quer que você converse com Ele, Ele quer que você sorria para Ele quer que você chore para Ele, que você conte suas angústias, conte as suas tristezas, mas também conte as suas alegrias quando elas vierem. Conte os testemunhos que Ele já deu para você, que você olhe para trás e veja quantas coisas Jesus já fez na sua vida e quantas coisas você pode agradecer em vez de ficar reclamando. Uma das coisas que eu tenho para mim que Deus deve mais se entristecer com o ser humano é quando Ele deu uma família, filhos, um emprego, uma casa bem cuidada, às vezes um automóvel, tudo certinho, e a pessoa vive reclamando. Olhe para trás, veja quanto que Jesus já fez na sua vida e pare de reclamar e comece a agradecer, porque aí sim você gera relacionamento e é isso que Jesus quer. Ele quer que você converse com Ele, que você esteja com Ele, que você leia a Bíblia, veja o que Ele fez na vida de muitos e que faz na vida de você também. Isso é gerar relacionamento com Jesus e é isso que Ele quer. Porque você vê que no momento sua oração parece que começa a mudar. E eu digo isso por experiência própria. Você começa a orar por certas causas e ora, e ora, e ora. Daqui a pouco você mesmo começa a orar diferente e você percebe, parece que isso já não faz mais sentido, né? Nossa, o que eu preciso é mais da graça dele, ter mais fé nele, confiar mais nele, ter mais esperança da vida eterna, porque é isso que o Espírito Santo faz, usando a nossa própria voz para que nós escutemos o que ele já quer dentro do nosso coração. Então, às vezes, na sua própria oração, é o Espírito Santo te mostrando aquilo que você tem que orar. Porque não é isso que diz lá mesmo Romanos 8, que nós não sabemos nem como orar, mas que o Espírito Santo, com gemidos inexprimíveis, ora, intercede por nós. E como lá também 1 João 2 diz que Jesus está lá no céu, sempre advogando as nossas causas. Essa é a dupla perfeita, para que possa escutar você e assim chegar ao Pai e nessa trindade maravilhosa, poder te ajudar em todo momento oportuno. Então, se você não entendeu até hoje porque às vezes muitas coisas não aconteceram na sua vida, um dia eu ouvi um pastor, eu não me lembro exatamente, mas creio que deve ter sido Billy Graham falando: no céu nós vamos agradecer muito mais os não de Deus do que o sim dele. Porque lá você entenderá que os não de Deus foi para salvar a sua alma, para que você hoje chegasse no céu e ouvisse Jesus falando: venha para o gozo eterno do meu Pai. Porque se ele tivesse dado tudo que você pediu, talvez você seria o maior devasso da sua casa, da sua família, dos seus amigos. Hoje você poderia nem mais saber quem era Jesus, porque ele não faria mais falta na sua vida, você já teve tudo, ele já te deu tudo, e você sabe, isso já aconteceu com muitos que eu e você conhecemos. Então que possamos ser do que assim, se Deus me deu ou não deu, eu continuo servindo a Ele por quem Ele é. O que Jesus Cristo fez na cruz do Calvário por mim vale mais do que tudo que eu possa ganhar nessa terra. Mesmo se Ele não me der mais nada, e eu morrer sem ter tudo que eu tanto pedi para Ele, Ele já fez tudo para mim que eu não merecia, mas que Ele fez por graça na cruz do Calvário por mim. Então, que você tenha isso no seu coração, que se Ele der a cura que você precisa ou não der, você continuará adorando a Ele por quem Ele é. Se Ele te der o que você tanto precisa ou não, você continuará adorando Ele por quem Ele é. Porque Ele é o que merece todo o meu louvor, toda a nossa adoração, todo o nosso agradecimento por tudo que Ele fez naquela cruz do Calvário por nós. E nós vemos aqui na continuação que Jesus chama aquele cego para ir até Ele. E é legal você olhar porque Jesus parou. Ele parou uma multidão, ele parou o caminho que ele estava seguindo para ouvir o clamor daquele cego. Então, se você acha que Jesus nunca ouviu essas suas orações, se você acha que Jesus nunca reparou em você no meio da multidão, eu quero aqui te dizer, como esse texto aqui na verdade está te dizendo, que Jesus para e te chama, porque Ele escuta o seu clamor. Jesus nunca deixou de ouvir uma oração sua. Ele te vê no meio da multidão e Ele para uma multidão para ouvir o seu clamor, para ouvir o seu chamado, para ouvir o seu pedido de misericórdia, para que você entenda que Ele tem compaixão, Ele tem ternura, Ele tem amor, Ele tem todo o seu prazer em socorrer um aflito de coração, aquele que tanto está desesperado pela sua ajuda. Jesus para a multidão para ouvir o seu clamor. Ele te ouve, Ele te vê no meio dessas multidões. Não pense que você está na igreja e Ele não escuta o seu clamor, escuta de todos e parece que não o seu, parece que o céu está fechado, o céu está de bronze, Ele não me escuta, mas saiba, Jesus escuta o seu clamor. Ele te vê, Ele para a multidão, como Ele parou aqui com esse cego, para ouvir o seu clamor. Do mesmo jeito que Ele parou lá, Ele para hoje para te escutar. Então toda oração que você fizer, saiba, Jesus escutou todas. Ele nunca deixou de ouvir uma oração sua. Ele tem todas elas registrado no seu livro lá de oração, se assim eu pudesse dizer. E Ele sabe tudo o que você precisa. E Ele estará te ajudando sempre em tempo oportuno. Como fala lá em Hebreus 4, né? Jesus padeceu pelo que nós padecemos, para que Ele possa nos ajudar em todo momento oportuno. Então Ele sabe o que você está padecendo, o que você está necessitado, porque Ele também necessitou aqui nessa terra quando Ele estava como homem aqui. E hoje Ele está te ajudando em todo momento oportuno, porque Ele sabe quanto que você precisa da ajuda dele. E aí, esse cego levanta,
atira sua capa para o lado, dá um salto e corre para Jesus. E essa capa, né, que ele usava, devia ser uma capa protegida do sol, ali é uma região de muito calor, né, muito sol intenso. Também para dormir, às vezes, né, já servia ali para dormir. Ele era um mendigo, provavelmente dormia nas ruas. Sabemos que os mendigos daquela época eram abandonados mesmo, eram deixados a léu. Então essa capa poderia servir para muitas coisas para ele. E aqui nós podemos aprender que capa que nos afasta de Jesus. Né? Se eu não me engano, o profeta Isaías diz que o que faz separação entre nós e Deus é o pecado. Então, se o pecado nos separa de Jesus, nós podemos relacionar a essa capa aqui. Que você hoje possa tirar essa capa de pecado que tem de cima de você para que você corra para Jesus. Ela tem te atrapalhado tanto de você encontrar Jesus. Às vezes você conhece Jesus, você se relaciona com Jesus, mas você não tem a certa comunhão com Jesus. Por quê? Porque você tem ainda um pecado persistente. Você ainda tem aquele pecado de estimação. Você ainda tem aquele pecado consciente que você sabe que é pecado e comete esse pecado sem se importar com a consequência do pecado. Acaba se tornando uma iniquidade, que é esse pecado recorrente. Então que hoje você possa largar essa capa de pecado, que você possa correr para Jesus, levantar, deixar tudo aquilo que te aprisiona e poder se lançar nos braços do seu Salvador. Que você entenda, o pecado pode ser muitas coisas que hoje aflige a sua vida, uma língua mentirosa, um olhar altivo, um coração que deseja avareza, um coração que deseja promiscuidades desse mundo. Que você lance fora todos esses desejos carnais, essa capa que agora te afasta de Jesus, que é um peso para você chegar a Jesus. E que livre você possa correr para os braços dele. Saber que ele é aquele Deus que perdoa os seus pecados, pois ele morreu na cruz do Calvário para trazer esse perdão de pecados para nós. Que a gente possa saber que quando nós lançamos sobre ele todas as nossas angústias, as nossas dores, um arrependimento, um coração arrependido, que deseja abandonar o pecado e viver uma vida agora de santidade com ele, é a corrida mais espetacular da vida de alguém, pois nessa corrida você vai se encontrar com a ternura do seu Salvador, e o que acontece é um milagre imediato, como nós vemos aqui, a salvação imediata. Eu não posso te prometer que Jesus vai trazer tudo aquilo que você pediu, porque quem seria eu para prometer algo assim? Mas o que eu posso garantir para você, pelo que a palavra de Deus fala, que todo aquele que o Pai traz a mim, Jesus disse, nenhum desses será perdido, de maneira nenhuma os lançarei fora. Então, se hoje Deus está te chamando para ir para Jesus, corra para Ele. Ele não perde nenhum daqueles que vão até Ele com o coração arrependido, que desejam uma verdadeira conversão, porque esse é o desejo dele, que você vá para Ele, arrependido dos seus pecados, lançando fora toda a capa de pecado que te aprisiona, que você creia nele como seu Senhor e Salvador da sua alma, e assim viva uma vida de santidade. Uma vez eu ouvi um pastor falando uma definição linda sobre isso. Primeiro, Jesus te tira da lama do pecado, e depois, na santificação, que é na caminhada com Jesus, Jesus tira a lama que estava em você. Então que você corra para Jesus para ser limpo dessa lama do pecado, que você possa dar esse salto na sua vida, sair desse ponto de estagnação e correr para os braços de Jesus, porque Ele é o Senhor perdoador das nossas almas e aquele que quer salvar você, não apenas desse mundo, desse plano terreno, dessas angústias desse mundo, mas principalmente das angústias futuras, da perdição eterna, e te colocar no caminho da salvação, para um dia você estar na vida eterna, vivendo todo o prazer, todo o gozo, toda a alegria com Ele na eternidade. Que você possa entender isso, que isso venha sempre estar dentro do seu coração. Você precisa largar essa capa, correr para Jesus e viver para Ele agora uma vida de santidade, querendo agradá-lo em tudo que Ele mandou, através aqui da Bíblia, que é onde você descobre tudo que Jesus fez por você. E assim você começa a caminhar com Ele, sabendo o que você pode fazer e o que você não pode fazer. Eu não vou dizer que você será perfeito, porque somente Jesus foi perfeito. Você pode dizer, Jean, mas eu não vou conseguir, uma hora ou outra eu posso pecar. Sim, todos nós acontecemos alguns deslizes, algum acaso do pecado. Mas isso que tem que ser para você, um acaso. Numa caminhada muito longa, num trajeto muito longo, você pode dar uma ou duas tropeçadas, mas você não pode ficar tropeçando ali a cada metro que você caminha. Então que você entenda que uma caminhada com Jesus é isso. De vez em quando você pode dar uma caída, mas o Espírito Santo virá para você, irá apertar, espremer o seu coração para que você corra para o arrependimento e você se arrepende de coração e não mais pratica aquilo que um dia fez você cair, fez você tropeçar. Essa é a caminhada de santificação com Jesus que Ele quer para as nossas vidas. Que você entenda que se um dia você cair de novo, Ele está ali pronto para te perdoar se você correr para Ele com o coração arrependido. E foi o que esse cego fez. E ao chegar, Jesus faz essa pergunta para ele que é muito interessante, né? O que quer que eu te faça? E nós sabemos, Jesus é onisciente. Por que então que ele faria essa pergunta, sendo que ele sabia já que o homem era cego, sabia que ele iria curar esse homem cego, né? Toda a cura que ele iria trazer? Que na verdade, como eu acabei de falar, Jesus quer ter relacionamento. Que você vê que ele fala, mestre, que eu possa ver de novo.
Jesus sabe o que você está passando. Jesus sabia o que esse cego necessitava, mas Ele quer que você fale para Ele. Ele quer que você converse com Ele. Ele quer que você coloque para fora tudo o que você está passando, porque Ele sabe, mas Ele quer que você fale para que você entenda que tem alguém do outro lado ouvindo, porque isso gera comunhão, gera intimidade, gera relacionamento com o seu Salvador. Então Jesus sabe o que você está passando, mas Ele quer que você fale o que você está passando, para que assim você entenda cada vez mais que Ele pode te ajudar, que Ele pode curar a sua alma, curar esse coração angustiado, trazer alívio para a sua alma, trazer alívio para esse seu coração, te colocar de novo de pé, não apenas ali deitado, prostrado, dentro de uma depressão, de uma ansiedade, de um coração estressado, mas sim colocar de pé como alguém que anda caminhando, sabendo que o seu Redentor vive e que você pode crer no amanhã. Nós aprendemos nessa vida, nós não escondemos sorrisos em nossos rostos, mas nós escondemos a depressão que está dentro do nosso coração. Você pode ver que muitas pessoas depressivas acabam um dia antes de tirar a sua própria vida, estavam sorrindo, estavam alegres, estavam brincando, se divertindo, e num dia depois tiraram as suas vidas. Por quê? Porque as pessoas não escondem sorrisos, mas escondem a depressão dentro do seu coração. Então, se hoje você está passando por algum momento desse na sua vida, saiba, Jesus quer curar a depressão do seu coração, quer curar a ansiedade do seu coração, quer tirar o estresse da sua vida, para que você viva pensando nele, viva pela glória dele, viva pela esperança da vida eterna que ele te prometeu. Eu falei isso muito lá agora nessa viagem missionária da Ilha do Marajó. Mesmo que te falte tudo, porque você entrava naquelas casas não tinha nada, era apenas uma rede e no final do corredor um fogão a lenha. Você não via quase nada de comida, você não via nada de outros tipos de eletrodomésticos, nada, não tinha nada disso na maioria das casas que eu entrei. Então o que eu falava para eles era, mesmo que te falte muitas coisas aqui nessa terra, mesmo que te falte praticamente tudo aqui nessa terra, saiba que se você se entregar a Jesus, se você confiar na esperança que Ele prometeu para nós, você terá uma vida eterna com Ele, onde lá não faltará nada, não terá mais dor, não terá mais tristeza, não terá mais nenhum tipo de angústia, terá apenas o céu, a eternidade, o gozo eterno, da alegria eterna, e tudo que te faltou aqui, nada faltará na eternidade, na Nova Jerusalém, na vida eterna, com o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então que você entenda isso. Se nesse mundo te faltou alguma coisa, se te faltou amor, se te faltou presença de amigos, se te faltou presença de familiares, se te faltou emprego, condição financeira, saiba, se você hoje se entregar a Jesus, se você confiar nele todos os dias e fazer uma caminhada linda com ele até o último dia da sua vida, se arrependendo, crendo nele, ele já te garantiu que lá no céu será o ápice do que você imaginava nessa sua vida e nem pode imaginar. Como Paulo fala lá em 2 Coríntios 12, é tão indivisível, é tão impronunciáveis as belezas da vida eterna que não teria como eu conseguir te explicar. Então eu quero que você viva por essa esperança daquilo que a gente não consegue explicar, mas que a gente viveremos na eternidade com Jesus. Que você saiba que esse céu que Jesus prometeu não é de ficção científica, não é um livro tirado de Era Uma Vez, uma historinha contada. Ele é real. Hoje Jesus está no céu e do mesmo jeito Ele está aqui pedindo, falando, insistindo para você que você entregue o seu coração a Ele. Tudo que Ele quer é o seu coração, para que você entenda que viver para Ele, tanto nessa vida, é a melhor aventura, a melhor história que pode ter para a sua vida e para a sua família. Que você, se você ainda tem esse coração angustiado, se você ainda tem esse coração depressivo, que hoje você possa ir a uma oração de Jesus. Ele sempre está uma oração pertinho de você para te ouvir. E assim você possa clamar por ajuda a Ele, clamar por alívio a Ele. Vá para a palavra, leia a Bíblia, porque eu tenho certeza, Jesus não faz acepções de pessoas. Do mesmo jeito que Ele me curou, do mesmo jeito que Ele me ajudou no momento que eu tanto precisei, Ele irá te ajudar no momento que você tanto precisa. Vá a uma igreja, peça para um pastor te ajudar, te acompanhar, estar junto com você ali em oração, para que assim você comece essa caminhada. Se você um dia já caminhou e agora estava parando, ou parou, ou desistiu dessa caminhada, que você volte a fazer essa caminhada linda com Jesus, como esse cego, e possa ouvir: filho, a tua fé te salvou. Não foi isso que o cego ouviu? Vá, a sua fé salvou você. A fé é o espetacular da vida do crente. Se eu teria uma palavra para definir toda a sua caminhada cristã, seria essas duas letrinhas com acento: fé. Porque é ela que define, não é ela, como você entende claramente quando diz lá em Efésios 2,8, somos salvos pela graça mediante a fé. Então você vê que assim, a fé não é o que nos salva, mas a fé é o que nos leva até Jesus, que tem o poder de nos salvar. Então nesse sentido, a fé nos salva. Então que você entenda,
Esse cego teve fé de correr para quem podia curar ele da sua cegueira. Esse cego teve fé para correr até Jesus, que poderia salvar a sua alma da perdição eterna. Esse cego teve fé para acreditar que Jesus era o Messias prometido. Então que você tenha fé hoje para correr até Jesus. Que a fé seja esse fio condutor que liga você ao seu Salvador. Aquele que pode curar a sua alma, curar as suas angústias, curar as suas tristezas, mas principalmente salvar você da perdição eterna. Que você tenha essa fé em seu coração. Porque você vê, imediatamente ele passou a ver e foi seguindo Jesus estrada fora. Você entende que apenas com um toque, Jesus fez entrar luz na vida daquele cego. E hoje Jesus está aqui, querendo tocar na sua vida e trazer luz novamente para você. Se você me perguntasse, eu te diria que o tempo oportuno é hoje, porque amanhã pode não haver mais tempo para você. Eu tive a oportunidade de sempre estar ministrando ali, às vezes com Ubers, nas viagens missionárias que eu faço. É uma coisa que eu gosto, fiz esse propósito comigo mesmo, de sempre que eu tiver a oportunidade de falar com Uber ali, quando eu estiver viajando. E eu falei com ele, perguntei para ele sobre o seu relacionamento com Jesus, e ele disse que um dia já tinha sido da igreja, ele era católico, mas que estava afastado por falta de tempo. E aí, quando ele falou por falta de tempo, eu entrei no assunto e eu falei, bom, você já ouviu falar sobre Jesus, catolicismo muito próximo do cristianismo, então você sabe muito bem que Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai a não ser por mim. Você sabe que só existe um caminho que leva para a vida eterna. Jesus foi espetacular em dizer que apenas 2 caminhos depois dessa nossa vida. O mundo pode dizer que existe milhões de caminhos, mas só existe 2. Ou a vida eterna com Jesus, ou a perdição eterna sem Jesus. No lago de fogo, junto com Satanás e os seus demônios, onde, como Jesus mesmo disse, o bicho não morre e o fogo nunca se apaga. Você sabe, só existem esses 2 caminhos. Então eu te pergunto, por que não correr para Jesus hoje? Por que não voltar-se para o Salvador da sua alma hoje? Se você não tem tempo hoje para Jesus, realmente você não tem tempo para nada. Então, se eu poderia te dizer, e eu falei isso para o Uber, vá para Jesus hoje, porque amanhã pode não haver mais tempo para você ir para Jesus. Então, do mesmo jeito eu falo para você hoje. Talvez você ache que pode ter um amanhã para ir para Jesus. Não, amanhã eu posso ir, um outro dia eu posso ir. Mas esse próximo dia pode não chegar na sua vida, porque nós nunca sabemos quando será o último dia das nossas vidas. Então que você possa correr para Jesus hoje como esse cego correu. Porque eu te pergunto, qual foi a primeira coisa que esse cego viu quando abriu seus olhos? Sim, foi Jesus Cristo, o seu Salvador. Então, que você possa pedir para Jesus abrir os seus olhos se ele está fechado ou se está fechando, para que você possa voltar a enxergar quem é Jesus na sua vida. Se você tem os olhos abertos, que você continue pedindo para todos os dias enxergar quem Jesus é, para que assim ele possa tirar a cegueira que esse mundo quer causar na sua vida, tirar a pobreza que esse mundo causa para as nossas almas e nos colocar de pé, correndo junto a essa carreira que nos foi proposta, para que lá no final, como Paulo disse, nós possamos ter a nossa coroa da glória garantida por Jesus Cristo e guardemos a nossa fé nele. Que Deus possa te abençoar. Essa foi a mensagem que Jesus colocou no meu coração. Que você, se você não curtiu ainda esse vídeo, não curtiu os outros vídeos, não nos segue ainda nesse canal, não é inscrito ainda, que você possa se inscrever, curte esse vídeo, compartilha com mais pessoas, porque assim o YouTube entenda e manda para mais pessoas ainda serem impactadas, serem tocadas por essa mensagem, e que assim Deus possa estar abençoando a sua vida, a sua casa, a sua família, e até o próximo vídeo em nome de Jesus.